alunos do 9º ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 15, certo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar aí expressões numéricas com radicais. Então a gente estudou sobre os radicais, né? Já vimos as suas propriedades, como a gente faz para resolver. Vamos ver então agora trabalhar eles dentro de uma expressão numérica, certo? Então o objetivo de hoje vai ser aplicar o que estudamos de operações com radicais para resolver expressões numéricas. Usar as propriedades dos radicais estudadas para resolver também expressões numéricas, certo? Então a gente vai usar tanto as nossas aulas de operações com radicais que a gente já teve, quanto as nossas aulas das propriedades dos radicais, ok? Então nessa aula você vai precisar dos materiais de sempre: caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para fazer as anotações no caderno e lápis e borracha para resolver os exercícios, certo? Então, expressões numéricas com radicais. Para a gente resolver uma expressão numérica com radicais, a gente vai seguir a mesma ordem que a gente já aprendeu para as expressões numéricas com números inteiros. Então, a gente primeiro trabalha com os parênteses, depois com os colchetes e por último com as chaves, certo? Então, para relembrar os desenhos aqui, primeiro parênteses, segundo colchetes e terceiro chaves, certo? As chaves eu sei que tem um monte de gente aí que tem dificuldade para desenhar, mas façam do jeitinho que vocês conseguirem, tranquilo? Então, parênteses primeiro, segundo colchetes, terceiro chaves, ok? Além da ordem dos operadores ali, a gente tem que seguir a ordem das operações. Elas também vão ser a mesma ordem que a gente já trabalhava nas outras expressões numéricas. Primeiro, potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão. E terceiro, soma e subtração, certo? Então ali, potência ou raiz, primeiro, multiplicação ou divisão por segundo e adição e subtração por terceiro. Percebam que neste gráficozinho aqui a gente tem uma representação visual de cada uma dessas operações, certo? Não esqueçam dessas ordens, gente, são muitíssimo importantes. Se vocês trocam a ordem de resolver a operação, a resposta sai errada, certo? Vocês têm existe até uma piadinha, né, que fala: quanto que é 2 vezes 2 mais 2? Perdão, 2 mais 2 vezes 2, né? É 2 mais 2 vezes 2 a piadinha. 2 mais 2 vezes 2. Aí todo mundo faz 2 mais 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá erradíssimo, gente. Eu primeiro tenho que fazer a multiplicação. Primeiro eu vou fazer esse 2 vezes 2 aqui. Eu vou ficar com 2 mais 4, certo? Então, por isso que vocês têm que cuidar, tá? Vai mudar o resultado. Então, cuidado na ordem das operações que vocês vão resolver. Então, primeiro, potência e raiz. Segundo, multiplicação e divisão. E terceiro, adição e subtração, ok? Então, vamos iniciar resolvendo esse exercício aqui. Eu tenho aqui 3, abre parênteses, raiz de 36, mais raiz quinta de menos 32, menos raiz quarta de 81. Nesse caso aqui, a gente vai começar resolvendo as raízes que a gente consegue, porque primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses, certo? De dentro do parênteses, eu tenho que resolver primeiro as potenciações ou raízes. No caso aqui, eu só tenho raízes, mas eu tenho que iniciar resolvendo elas. Então, eu vou resolver essas raízes, se eu conseguir resolver. Se eu não conseguir resolver, eu posso somente simplificar. Mas, nesse caso aqui, eu tenho que raiz de 36 é 6. Tenho que raiz quinta de menos 32 é menos 2. E tenho também que raiz quinta de... Perdão, aqui está a fatoração do 32, certo? Lembrem-se que para contar aqui eu fiz menos 2 elevado na quinta, ok? E raiz quarta de 81 também eu posso simplificar. Fiz a fatoração lá, me deu 3 na quarta. 3 na quarta, simplifico o expoente com a minha raiz, me dá 3. Ah, professora, mas aqui você fez 2 positivo e aqui é 2 negativo. Eu posso fazer isso, gente, porque eu estou trabalhando aqui só com o expoente. Eu queria saber se dava certo, beleza? Deu 2 na menos 5, não. 2 na quinta potência, ou 2 na 5. Eu quero saber se o expoente negativo dá para fazer. Aí eu tenho que olhar a minha raiz. Minha raiz é negativa, certo? Mas o meu índice é ímpar. Então eu posso sim resolver essa raiz. E eu vou ter a mesma multiplicação, correto? O menos 2 na quinta vai ser o mesmo valor do que 2 na quinta, só que com o sinal contrário, tranquilo?
por isso que eu consigo utilizar a mesma fatoração ali, ok? A partir desses valores, eu vou ter, então, 3, 6, mais menos 2 e menos 3. Vou só escrever aqui no quadro para vocês relembrarem. Era raiz de 36, ó. Era 3 que multiplicava a raiz de 36, mais raiz quinta de menos 32, menos raiz quarta de 81, certo? Essa era a nossa expressão. Aqui fecha parênteses, ok? Essa era a nossa expressão. Então, raiz de 36 é 6. Raiz quinta de menos 32 é menos 2. Raiz quarta de 81 é 3. O menos é o que estava aqui no sinal, certo? Então, aqui eu tenho uma multiplicação aqui desses dois sinais. Eu vou ter que multiplicar os dois. Eu vou ter mais vezes menos, continua menos. Por isso que eu fico com 6, menos 2 e menos 3. Isso me dá 6 menos 5, que na verdade é 6 menos 1. 6 menos 5 dá 1, desculpa. E 3 vezes 1 vai me dar 3. Então, a resposta desta expressão numérica aqui me dá 3. Tranquilo? Expressão numérica, gente, vocês têm que fazer o passo a passo. Ah, professora, mas vai usar uma folha do caderno inteira. Pois use a folha do caderno inteira, gente. Vocês precisam fazer o passo a passo, porque senão vocês podem se perder. Se vocês às vezes quiserem resolver alguma coisa direto, às vezes você pode fazer errado, certo? Só faça direto se você tiver muita confiança. Se não, recomendo que você faça passo a passo, bem devagarzinho. Cada linha resolvendo uma operação, tranquilo? Vamos para o segundo exemplo, então. Aqui nós temos uma multiplicação, certo? Então qual que é a nossa regra? Eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses. Tem como eu resolver alguma coisa dessas que está entre parênteses? Não tem como eu resolver, certo? Mas eu consigo talvez resolver as raízes ou até fatorar elas para deixar elas mais simples, certo? Mas agora resolver, somar esse raiz de 2 com esse raiz de 5, eu não posso somar, né? Lembra das nossas operações. Eu só posso somar raízes se elas forem iguais, de mesmo índice e de mesmo radicando, senão eu não posso somar. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser simplificar esse segundo parênteses aqui. O primeiro, olha só, não tem como eu simplificar, porque são números primos aqui, não dá para simplificar mais. Mas essa aqui eu consigo simplificar. Raiz de 8, eu consigo escrever esse 8 como 2 ao cubo. 2 ao cubo eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 2, e aí eu posso simplificar tendo 2 raiz de 2, ok? Raiz de 125, mesma coisa, é raiz de 5 ao cubo. Eu consigo, então, simplificar e fico com 5 raiz de 5, ok? Então, a gente vai ter agora raiz de 2 mais raiz de 5 vezes 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 5, ok? Essa foi a simplificação. Raiz de 8 virou 2 raiz de 2. Raiz de 25 virou... Perdão, era 125 aqui. Eu comi o 1. Tô com fome, gente. Perdão. É 125 aqui, tá, gente? Raiz de 125. Raiz de 125, então, vai ficar raiz de 5. 5 raiz de 5, ok? Como que eu vou resolver isso, então? Vou ter que resolver essa multiplicação agora. A gente vai usar o método mais favorito de vocês, que é o chuveirinho. Na verdade, é a distributiva, né, gente? A propriedade distributiva da multiplicação, mas vocês gostam de chamar de chuveirinho. Raiz de 2 vezes raiz de 5 e raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. E depois eu vou fazer raiz de 5 vezes 2 raiz de 2 e raiz de 5 vezes 5 raiz de 5. Tranquilo? Vamos fazer primeiro. Raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, eu vou ficar com 2 raiz de 2 ao quadrado. Mais raiz de 2 vezes 5 raiz de 2, 5 raiz de 2 vezes raiz de 5. Tranquilo? Raiz de 5 vezes 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 vezes raiz de 5. E, por último, 5 vezes raiz de 5 ao quadrado. Ok? Resolver isso com muita calma, tá, gente? Vocês têm que fazer esse passo a passo bem devagarzinho para não dar errado, ok? Então, o próximo aqui, consigo cortar essa e aquela lá, simplificar as minhas raízes. Então, eu fico com 2 vezes 2 e aqui eu fico com 5 vezes 5, ok? Aqui, se vocês perceberem, eu tenho uma multiplicação de raízes, eu vou ficar com raiz de 10. E aqui também, 2 vezes 5 também me dá raiz de 10. Então, eu vou ter 5 raiz de 10 mais 2 raiz de 10, ok? Por isso, eu posso dizer, então, que eu tenho 4
mais 7 raiz de 10 mais 25, ok? É bem simples, né, gente? Bem fácil de resolver. Olha só, se vocês quiserem, a prof vai fazer aqui no quadro com vocês, para ficar um pouquinho mais visual. Que multiplica 2 raiz de 5, 2 raiz de 2, mais... Ih, eu vou ter que escrever mais pro lado. Me perdoem, me empolguei aqui, escrevi muito grande. Raiz de 2 mais raiz de 5, que multiplica 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 5, ok? Então vamos lá, passo a passo com giz colorido ainda para destacar para vocês. Primeira coisa, eu vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2 raiz de 2. Como que eu vou fazer essa multiplicação, gente? A raiz vezes a raiz e o da frente fica, né? Fica 2 raiz de 2 ao quadrado aqui, ou o quadrado pode ser fora também, tanto faz. A gente já viu nas propriedades que esse quadrado fora pode ser escrito dentro também, ok? Isso agora eu vou fazer raiz de 2 vezes 5 raiz de 5. Então, eu vou ter esse 5 aqui de fora, que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 5. Tranquilo? Eu vou prosseguir escrevendo aqui embaixo. Então, eu coloco um mais aqui e um mais aqui embaixo de novo. Agora, eu vou fazer raiz de 5 vezes 2, raiz de 2. Então, eu tenho 2 vezes a raiz de 5 vezes a raiz de 2, mais raiz de 5 vezes 5, raiz de 5, 5 raiz de 5 ao quadrado, certo? Aí, pelas nossas propriedades, a gente sabe que este quadrado com a raiz e este quadrado com a raiz. Portanto, eu vou ficar com 2 vezes 2. Reparem que raiz de 2 vezes raiz de 5 eu posso multiplicar, fica raiz de 10. O 5 permanece ali fora. Mais 5 raiz de 10. Mesma coisa aqui, raiz de 2 vezes raiz de 5 eu multiplico e o 2 fica fora. Mais 2 raiz de 10. E no final aqui eu tenho este 5 vezes 5 ali. 5 vezes 5. Se não der para enxergar, não tem problema. Vocês sabem que é 5 vezes 5, né? 2 vezes 2, 4. 5 raiz de 10 não tem o que eu fazer, mas eu consigo somar com esse 2 raiz de 10. Lembrem-se, somar raízes, eu posso somar se as duas raízes forem iguais. Então, eu repito a raiz e meio que somo os valores de fora. 5 mais 2, 7 raiz de 10. E 5 vezes 5, 25. Certo, gente? Então, é isso que eu vou fazer quando eu estou trabalhando com expressões numéricas e raízes quadradas todas ao mesmo tempo. Primeiro, eu vou tentar simplificar essas raízes ou resolver elas, como a gente viu no primeiro exemplo. E, como no segundo, eu simplifiquei as raízes e eu vou efetuar as operações normalmente, como a gente sempre trabalhou dentro da matemática, tá certo? Essa aula, gente, é basicamente um resumo de tudo que a gente estudou, né? Vocês tiveram aí uma aula de propriedades, na verdade foi uma aula de potenciação, uma aula de propriedades, aí vocês tiveram 3 aulas de operações com radicais. Então a aula de hoje, na verdade, é uma junção de todas essas coisas que vocês já estudaram. Uma junção de todas as propriedades e uma junção de todas as operações, tranquilo? Então eu vejo vocês na próxima aula, mas antes, né? Lembrem-se de fazer os exercícios. Lembrem-se de consultar o material que vocês têm. Se ficar alguma dúvida na hora de resolver o exercício, não esqueçam de rever o vídeo, pausar nos momentos que vocês preferirem, certo? E eu vejo vocês então na nossa próxima aula de matemática.